Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos continuando nossas aulas à distância, como foi combinado, uma aula por semana. Eu vou dar início às aulas de hoje. Vocês lembram que nós tínhamos visto o que era interseção entre conjuntos, que seria justamente essa partezinha aqui. Na aula de hoje, nós vamos ver o que seria a diferença, certo? Diferença entre conjuntos. Ok? Vamos ver o que seriam essas diferenças entre conjuntos. Primeira coisa, quando a gente olha para esse diagrama de Venn aqui, quando nós olhamos para esse diagrama de Venn, a gente vê que ele é dividido em três partes: conjunto A, conjunto da interseção, conjunto B. A gente consegue perceber que tem elementos que só pertencem a A, elementos que só pertencem a B e elementos que pertencem aos dois. Então, quando a gente vai para a diferença entre conjuntos, que é representado justamente pelo símbolo de menos, ficaria A menos B, ficaria justamente os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Os elementos que pertencem apenas ao conjunto A seria justamente a minha diferença. Vou pegar outro exemplo para a gente ver melhor. Vamos pensar que o conjunto A ele é formado pelos seguintes elementos. Deixa eu botar aqui o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu botar a vírgulazinha aqui para ficar mais bonito. 2, 3, 1. Certo? Está aqui meu conjunto A. Agora vamos pensar que o conjunto B é formado por alguns elementos pares. Vamos pegar a partir do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Finalizar. Então está aqui dois conjuntos. Quem seria a minha diferença? Você consegue perceber que a interseção seria o 2, o 4 e o 6. Essa seria a minha interseção. Então, quando a gente fala de diferença, a gente vai simplesmente retirar do conjunto A interseção dos dois. No caso, o conjunto A menos B, eu retiraria a minha interseção. Ficaria assim, ó. 1 só pertence a A, ele vai. O 2 pertence aos dois, não entra, ele é a interseção. O 3 vai. O 5 só pertence ao A, então vai. Tirei o 4 porque está nos dois. E o 6 aqui pertence aos dois também, então eu não vou inserir o 6 também. Aqui vai ficar o meu conjunto diferença A menos B, é justamente os elementos que só pertencem ao conjunto A, é única e exclusivamente pertencente ao conjunto A. Quando a gente vai fazer a diferença de B menos a mesma coisa. Eu só preciso olhar os elementos que só pertencem a B, então eu retiraria a interseção. Eu retiraria o 2, o 4 e o 6, ficaria o 8, o 10 e o 12 para formar o meu conjunto B menos A. Então, uma dicasinha para ficar mais fácil da gente fazer essa diferença entre conjuntos. Preste atenção. A dica que eu digo para vocês é o seguinte, preste atenção. Eu só preciso olhar para a minha interseção, criar o conjunto de interseção e ver a subtração. Por exemplo, para explicar melhor de uma forma mais fácil, vamos fazer o conjunto C formado pelos seguintes elementos. O conjunto C ele é formado pelos elementos primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Está aqui o meu conjunto C. Vamos fazer o conjunto D formado pelos seguintes elementos. Quem seria meu conjunto D? O meu conjunto D vai ser de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui formado o meu conjunto D. Então, o primeiro passo para a gente resolver a subtração é a gente fazer primeiro a interseção. Então, a gente vai fazer o C, interseção. Deixa eu pegar o símbolozinho aqui da interseção. O C, interseção com D, Tá aqui meu C, interseção com D.
quem seria a minha interseção, eu só preciso olhar para os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que nesse caso seria o 2, o 3, o 5 e o 7. Então está feito aqui a minha interseção, certo? A interseção. Quando eu vou fazer a subtração, é aí que entra a parte da dicasinha agora. Quando eu for fazer a minha subtração, C menos D, eu vou formar o mesmo conjunto e vou subtrair esses 4 elementos do meu conjunto C. Então, eu vou pegar meu conjunto C aqui todinho, peguei ele, escrevi, vamos imaginar que estamos escrevendo. E agora, para finalizar, eu só vou tirar os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o 2, vou tirar o 3, vou tirar o 5 e vou tirar o 7. Está formada aqui minha subtração de C menos D. E se eu vou fazer ao contrário, D menos C, vou fazer a mesma coisa, minha subtração. Vou repetir o conjunto D. É claro que quando vocês forem fazer na caneta, vocês vão fazer diferente, porque não tem como apagar do jeito que eu estou apagando aqui. E vou retirar esses 4 elementos aqui, que no caso seria o 2, o 3, o 5 e o 7. Está aqui formado, deixa eu só organizar bonitinho aqui para a gente fazer melhor. Está aqui formada a minha subtração do conjunto C e D. Simples demais. E eu vou pegar um exercíciozinho para a gente fazer aqui agora. Só um minutinho. Beleza, gente? Voltei. Trouxe esse exercíciozinho para vocês. A gente vai ver o seguinte. Dados os conjuntos E, formado pelos elementos 3, 8, 6 e 4. Aqui a ordem não está, mas não é um problema. F, 1, 2, 3, 8, 6, 4 e 9. E G, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele pediu para determinar. Determine F menos E, G menos E, E união com G menos F, F menos G união com G menos F. Essa segunda parte eu vou focar um pouquinho, mas eu queria observar com vocês o seguinte. Como isso aqui é uma questão relativamente fácil, o exercício vai fazer questão de trocar a ordem para dificultar um pouquinho a compreensão de vocês. Então, se vocês quiserem colocar o conjunto na ordem crescente de elementos, do valor do elemento, no caso aqui letras ou números, fiquem à vontade, tá? Não vai alterar em nada. Então a gente vê que aqui tem 3 no início, 4 no final. Se quiser colocar aqui no início para facilitar o entendimento, a compreensão, fiquem à vontade. Então vamos fazer o conjunto F menos E. Você lembra que eu tinha falado que primeiro, para a gente resolver, a gente precisa fazer a interseção e depois subtrair os conjuntos? Se quiser levar essa dica aqui para fazer, vocês tentem. Se quiser pausar o vídeo também para tentar resolver, depois a gente resolver junto, fiquem à vontade também. Mas eu vou resolver. F menos E seria os elementos que só pertencem única e exclusivamente ao F, mas não pertence ao E. Então vamos lá. O 3 está aqui, está no F, então ele sai. O 8 está no F, sai também. O 6 está no F, está no E, sai também. E o 4 também está fora. Então quais seriam os elementos que só pertencem a F e não pertencem a E? O 1 e o 2. E aqui no caso o elemento 9. Então aqui ficaria dessa forma aqui, ó. Ficaria 1, 2 e o elemento 9 aqui. Acabou a questão. Letra A resolvida. Nesse caso aqui a gente tem G, o conjunto G, menos o conjunto E. A mesma coisa. O 4 está nos dois. O 5 é só de G, então vai para o conjunto. O 5 só pertence ao G. Vou colocar aqui o 5. O 6 está nos dois ao mesmo tempo, então não entra. E o 7 só pertence a G também, então a gente vai colocar o 7 aqui. O 8 pertence aos dois, não entra. E aí você me pergunta, por que o 3 não está aqui? Porque é G menos E e não é menos G. O 3 é elemento só de E. Como ele é só de E, ele não vai entrar na subtração, porque ele quer G menos E. Então está aqui formado o meu segundo conjunto, letra B, resolvida. Quando a gente parte para a letra E,
A letra L é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a união de E com G, E união com G, então eu tenho E e G aqui. O que seria união é quando a gente pega dois ou mais conjuntos para formar um conjunto maior. Em tese, é isso aí. É claro que tem características diferentes, mas eu não vou focar nessa parte. Então eu vou pegar esses dois conjuntos e vou formar um conjunto maior do que os dois. Fazer um conjunto com os elementos dos dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando a gente faz o conjunto união de E, união, deixa eu pegar aqui o símbolozinho, união com G, eu tinha ensinado na sala, mas eu vou ensinar mais uma vez. Como se faz isso? Simples demais. A primeira coisa que você vai fazer na união é olhar o primeiro. Quem é o primeiro? E. Então eu vou repetir todos os elementos de E. No caso é o 3, o 8, o 6 e o 4. Repetir todos os elementos de E. E agora vou adicionar os de G que não está em E. O 4 já está aqui, não precisa colocar de novo. O 5 vou inserir. O 6 já está aqui, não precisa repetir. O 7 eu vou inserir. E agora eu vou inserir o número 8. Não vou precisar porque já está aqui. Então acabou meu conjunto. Está aqui formado o conjunto E união com G. Beleza? Agora isso aqui eu vou fazer desse conjunto a subtração com o conjunto G. Certo? Eu vou tirar daqui, fazer a subtração do conjunto G. Isso vai dar igual ao quê? Então, no caso aqui, esse conjunto aqui, formado por todos esses elementos, menos o conjunto G. Então, o 4 está nos dois ao mesmo tempo, o 4 não entra. O 5 não entra. O 6 também não. O 7 não. E o 8 também não. Nesse caso aqui, não vai entrar o 8, 6, 4, 5 e 7. Quem restou? Apenas o elemento 3. É o que eu vou fazer aqui. Desculpa, nesse caso aqui eu vou subtrair, eu errei. Nesse caso aqui eu vou subtrair o conjunto F. A subtração vai ser com o conjunto F. Como a subtração vai ser no conjunto F, eu vou fazer a subtração com F, não com G. Perdão, gente. Nesse caso aqui vai ficar o conjunto de união. União é união com G, que é esse, menos o conjunto F. Então, quem está em F e na união E com G ao mesmo tempo? O 3, ele está, então ele não entra o número 3. Como vocês estão vendo aqui, o 3 ele está aqui e aqui. O 8 está nos dois ao mesmo tempo. O 6 está nos dois ao mesmo tempo. O 4 está nos dois ao mesmo tempo. Só restou o 5 e o 7, que só pertence a esse conjunto aqui. Então a resposta seria 5 e 7. Você ficou um pouquinho difícil porque eu me confundi nesse início aqui, mas vamos fazer essa segunda questão aqui. Deixa eu botar dar um pouquinho de espaço a ela para a gente resolver. Vamos lá. Primeiro a gente tem a subtração de F com G. Então vai ficar F menos G. Que conjunto seria esse? Vou escrever aqui embaixo. O conjunto F menos G seria igual a conjunto F, formado por esses elementos, conjunto G, formado por esses elementos. Então vamos lá. O conjunto F é que só pertence a F. Deixa eu pegar aqui o colchete. 1 só pertence a F, ele entra. O 2 só está no F, não está no G, também vai. O 3 só pertence a F, não pertence a G, então vai também. O 8 está nos dois ao mesmo tempo, não entra. O 6 está nos dois ao mesmo tempo, não entra. O 4 está aqui e está aqui. E o 9 só pertence a F. Então está aqui formado o conjunto subtração de F menos G. Ok? Agora vamos fazer a subtração do conjunto G menos F. G menos F. Como ficaria? Ok? Vamos lá. G menos F ficaria 4. O 4 pertence aos dois ao mesmo tempo, não vai. O 5 está aqui, mas não está no G, no F. Está no G, mas não está no F, então o 5 entra. O 6 está nos dois ao mesmo tempo, não vai.
O 4 está nos dois ao mesmo tempo, também não vai. O 7 só pertence a G, então 7 fica. E o 8 pertence aos dois ao mesmo tempo. Está aqui minha subtração G menos F. Nesse caso aqui eu preciso fazer a união desses dois elementos. Preciso fazer essa união, esse conjunto, unir com esse conjunto aqui. Como é que se faz isso? Vamos lá. Vou dar um espaçozinho. A união desse conjunto com esse conjunto é só juntar. Primeiro, lembra que eu falei na questão anterior. Todos os elementos desse aqui, vou fazer. Juntar todos esses elementos. Certo? Tá aqui. E vou adicionar algum que está aqui, que eu ainda não coloquei no meu conjunto. O 5 eu não coloquei ainda. Vou adicionar. E o 7 também eu não coloquei ainda, também vou adicionar. Está aqui formado o meu conjunto da F menos G, união com G menos F, é justamente esse meu conjuntinho aqui. No livro de vocês, qualquer que vocês estão com ele, tem vários exercícios sobre isso. Eu trouxe esse exemplo e eu peço que vocês resolvam essas questões em casa. Vou mandar para o grupo algumas atividades sobre esse assunto para vocês fixarem. E valeu, gente, bons estudos. E o mais importante de tudo é, vou escrever agorinha para vocês. O mais importante é fica em casa. Valeu, gente, até a próxima aula. Tamo junto.